Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui Gustavo Góes, fazendo mais um videozinho para vocês aí. Dias, né? Só de chuva, mal dá pra gente fazer nada. Meu orquidário aqui, vou ter que desabilitar esse orquidário um pouco, porque tá entrando muito vento e desidratando as phalaenopsis. Então agora eu fiz essas barreiras naturais, ó. E já comprei plantas bem grandes. Aqui é a trombeta de anjo, tem várias cores. Então, além da planta ser uma planta muito bonita, né, um vegetal muito bonito, dão umas flores muito lindas. E é flor de sombra, tá? E vira tipo uma árvore, vai crescer, ó, e vai tampar todo esse buraco. Então são 4 mudas em vasos bem grandes para que elas possam crescer bastante. Então só vou colocar orquídea novamente aqui quando essas árvores estiver tampado aqui, porque a orquídea não pode ficar muito nessa ventania, né? E estão todas muito bonitas, olha, mas estão começando a desidratar por conta da ventania. É muito vento aqui, então coloquei essas plantas como quebra-vento, porque eu não gosto de pôr cortina, eu gosto de coisa mais natural, né? Então eu vou esperar essas árvores crescerem aqui um pouco. Não vai demorar, porque essa planta tem um crescimento muito acelerado, por isso que eu escolhi ela. Tá? É só você ir podando que ela cresce. Essa planta aqui, vocês não vão acreditar, mas está com um mês que eu plantei ela nesse vaso. Olha o tamanho já da planta. Então é uma planta que cresce muito rápido. Qualquer galinho vira uma muda. Então é uma planta tóxica, venenosa, mas ninguém vai comer essa planta, né? Mas, como qualquer outra planta é tóxica, né? A lamanda, a lantana, tudo tem o seu poder tóxico aí. Não é nada assim hipermortal, é uma planta alucinógena. Mas cresce muito rápido e é muito bonita, a floração é linda. E sempre mostro para vocês aí trombeta de anjo florida. Vou mostrar aqui como que é. Então, ó, todas aquelas mudas que vocês viram, essas aqui também, ó. Todas aquelas mudas que vocês viram saíram desse único pé aqui, ó. Essa aqui é a trombeta de anjo. Olha o tamanho da flor. Então, todas aquelas mudas que vocês viram lá saíram daqui, tá? E eu já consegui algumas outras mudas que pequenas, né? Na variedade rosa, salmão, vermelha. Então, muito bonito. E você pode enxertar e colocar várias cores numa árvore só, que é o que eu quero colocar ali. Então, essa planta é cresce muito rápido. Qualquer galho você faz enraizar rápido e vira uma árvore bonita e bem rapidamente aí. Rapidamente vocês vão ver eu falando daquele localzinho lá. Aqui as fals que vocês já conhecem todos os dias, né? Que eu mostro para vocês. E hoje vamos falar de um assunto bem legal. Também acho que vai ter replante. Na questão de que as pessoas falam, um vaso muito próximo do outro de phalaenopsis, se tem problema, como é que é o cultivo ideal. Gente, eu gosto delas muito juntas, tá? Aqui tá bem separado, olha. E eu já estou começando a juntar aqui, ó, plantando, ó, tá vendo como tá junto, ó? Plantando até 2 phalaenopsis, ó. Um aqui, outra no vaso de cima, uma no meio do vaso. Desse jeito aqui que eu faço um furo no meio e aí vou juntando. E como é que fica mais preenchido? Como que eu faço para que não tenha problemas aqui? Toda vez que eu diagnosticar uma planta com problemas aqui, eu tenho que retirar a planta, né? Se ela tiver com fungo, eu tenho que retirar. Para não dar fungo, todas estão totalmente viradas para frente. Não tem nenhuma com o miolo virado para cima. Então não vai juntar água na roseta foliar, da onde vem a maioria das incidências de casos de fungo nas phalaenopsis. Outra coisa, mesmo elas estando juntas, aqui é um ambiente aberto, ó, é um ambiente totalmente aberto, então tem uma ventilação, aqui ventila menos que lá, aqui não tem problema de planta ressecar por conta da ventilação, então tem menos problemas. Então mesmo assim passa um ventinho aqui. Quando eu vou molhar, eu gosto de molhar somente o substrato. Eventualmente vai molhar alguma folha, vai, mas como aqui é um ambiente aberto, as minhas regas são bem controladas. Essas plantas, se molhar as folhas, e como elas estão com a roseta foliar virada para frente, essas plantas elas vão secar rapidamente. Então eu rego pela manhã e aí elas têm um dia inteiro para secar e seca muito mais rápido. Outro fator,
todas as minhas phalaenopsis estão plantadas em vasos de barro. É o cultivo ideal? Não necessariamente. Mas essas plantas, quando estão no cultivo em vaso cerâmico, o vaso cerâmico também suga água junto com a planta. Então, por mais que você molhe, o vaso vai transpirar, retirar todo o excesso de água e excluir todo o excesso de água de dentro do substrato. Então, o vaso toma água junto com a planta. Então, a questão do vaso de barro também faz com que a planta fique sempre seca. Ela fica um pouco molhada, mas o vaso ajuda ela a secar. Próximo ponto é o meu substrato. Eu uso argila expandida com pouco de esfagro, mas eu uso mais argila expandida. Isso faz com que o meu substrato fique bem drenado. Por mais que eu molhe essa planta pela manhã, o máximo de tempo que essa planta vai ficar molhada é de um dia para o outro, 24 horas molhada, mas depois de 24 horas já está praticamente seca. Então, quando eu molho, toda a água sai, porque o vaso é bem furado, ele está num substrato muito drenado e ele está num vaso cerâmico, além de estar na temperatura assim, num ambiente bem arejado, num ambiente bem iluminado, que facilita com que essas plantas sequem. O que eu faço contra pragas, por as plantas estarem juntas? Todas as vezes que eu rego essas plantas, se eu molhar as folhas, eu passo algum fungicida. Então eu uso ou o pinho-sol ou o lisoforme. São aqueles mesmos que vocês encontram aí no mercado, tá? As medidas são o lisoforme, uma tampinha do próprio produto para cada litro de água. O pinho-sol, a mesma coisa, uma tampinha do próprio produto para cada litro de água. Você vem e borrifa nas folhas, tá? Não pode ficar molhando o substrato. Por quê? O substrato, ele cria alguns fungos benéficos, tá? Que a orquídea precisa. São os fungos micorriza, que toda orquídea precisa para se desenvolver. Quando você joga um fungicida, um bactericida no substrato, você acaba matando também os fungos e as bactérias que trazem benefícios para as plantas. Então, fungicida, inseticida sempre são nas folhas, tá? Uma vez por mês eu passo o colosso em todas as folhas. É uma tampinha do colosso para 1 litro de água. O colosso ele vai prevenir contra ácaros nessas plantas. O colosso vai matar todo tipo de cochonilha e repelir a maioria dos insetos que gostam de ficar no orquidário. É mosquinha da fruta, é tripes, é cochonilha, ácaro. Outros insetos, abelhinhas, não ficam aqui por conta que o colosso ele tem um cheiro que repele essas pragas. Então, se você tem plantas amontoadas assim, uma próxima da outra, você sempre tem que ficar de olho na questão do fungicida, passar passar um pinho-sol, passar um lisoforme e uma vez por mês sempre ficar no controle do ácaro, sempre ficar no controle da cochonilha, tá? Porque isso são pragas sugadoras que acabam com as nossas plantas. Então, para ter plantas bonitas, para ter plantas saudáveis, sempre tem que ficar cuidando na questão da praga, porque essas plantas são plantas de laboratório, não são plantas que têm resistência contra esse tipo de praga. Então, você que tem que fazer esse controle, tem que cuidar dessas plantas. E na medida do possível aí, o que fica mais fácil é as florações, a umidade, ela se aumenta porque as plantas estão juntas, então uma umidade de uma planta fica passando para outra. A adubação fica mais fácil, porque quando você aduba uma, você automaticamente está adubando todas. Quando você passa inseticida num, automaticamente você está passando inseticida em todas, fungicida em todas, porque estão todas muito próximas. Plantas que estão com flores, é uma desgraça. É bem melhor você separar as plantas que estão com flores, que é o que eu vou fazendo sempre quando saem novas hastes florais que já abriram os botões, eu vou trazendo mais para cá, ó. Vou juntando as flores aqui, porque quando eu molhar, eu vou ter um cuidado a mais no jeito de molhar essas plantas que estão com flores. Eu não vou adubar essas plantas que estão com flores. Eu não vou passar fungicida, bactericida nessas plantas que estão com flores. Por quê? Porque elas já estão no auge do meu cuidado. Se elas floresceram, é porque elas estavam bem. Não necessariamente nesse caso, porque tem plantas que estão prestes de morrer e floresce
para morrer. Mas essas plantas que estão floridas estão aqui, então eu não vou adubá-las mais, eu vou regar somente na raiz delas, fazer o possível para não cair água, para não cair nada nessas flores, porque eu preciso que essas flores fiquem abertas pelo máximo de tempo possível. 10 meses, 8 meses, 1 ano, vai depender de como essa planta vai reagir aqui. Então eu mantenho o máximo possível da floração. Por isso que eu tenho um outro orquidário, que é o que eu mostrei no início do vídeo, que eu separo as plantas que estão com flores. Infelizmente eu não vou poder ficar colocando planta lá agora, enquanto aquelas mudas de trombeta de anjo não ficar bem grande, para barrar ali a incidência do vento. Então é isso. Então são esses cuidados que você tem que ter aí com as suas plantas, para que você tenha plantas bonitas, plantas vistosas, plantas bem cuidadas e plantas florindo, enraizadas, com vegetal. Tá saindo aqui, ó. Ela tem muitas hastes florais, ó. E aí ela vai florescer várias vezes durante o ano. E essa aqui é uma Phalaenopsis espécie, Phalaenopsis cornuceve. E todos os anos ela dá uma haste floral. E eu nunca cortei, ó. Não corta nem a ponta de Phalaenopsis espécie, tá? Porque elas dão muitas mudas. E aí, ó, ela vai sempre bifurcando e me trazendo novas florações. Isso aqui floresceu no ano passado, ó. E já tá vindo floração, ó. Você vai deixando, porque essas hastes florais de Phalaenopsis espécie geralmente não morrem, não secam e saem muitas flores. Na questão, as Phalaenopsis espécie dá 2, 3 florzinhas só, tá? E como é que você faz para ter bastante flores? É você deixando as hastes florais, que ela volta a florescer nas hastes antigas, tá bom? Então esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha, né? Deixa o seu like aí. E Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia.